RTM, Rádio Transmundial de Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com a professora de dança e coordenadora do Bebé Arte Compasso, Susana Silva. Olá, bem-vinda. Olá. Já nos conhecemos, é verdade, de vários locais e atividades, igreja e afins. Está tudo bem? Chegaste bem? Cheguei bem. Ótimo. E desde já é um privilégio estar aqui a conversar contigo, Levi. Obrigado pela disponibilidade. Então, vamos falar acerca do Bebé Arte Compasso, nomeadamente até na questão da dança. Como é que surge esta área? Quando é que pensas que vais fazer isto? Como é que tudo começou? Pois é. Normalmente as crianças, ou quando é feita a pergunta às crianças o que é que queres ser quando fores grande? Pois, a célebre pergunta, a célebre não é? pergunta. E muito cedo foi, quer ser bailarina. E muito cedo também comecei a ter aulas de dança. E mesmo quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador aos 14 anos, na adolescência, das primeiras áreas que eu estive envolvida foi exatamente a dançar, nos jovens e em eventos, e então ela esteve sempre presente. Isto agora só uma parte, e nessa altura já era permitido, quer dizer, nessa altura, não estou a dizer que tens 80 anos, claro, mas sabemos que em Portugal a nossa cultura, a dança nem sempre foi algo fácil no meio cristão, não é? Mas na denominação. Mas na tua realidade era possível. Ótimo. Era permitido. Sim, porque a Bíblia fala de danças e de música e etc. E, portanto, enfim. Mas ok. Pronto, e nesse sentido há aqui uma parte numa escola particular de dança e na tentativa de audições ao Conservatório Nacional de Lisboa, à Gulbenkian, mas os requisitos eram muito exigentes, mas eu continuei com o sonho, mesmo não vindo a ser uma bailarina de uma companhia nacional. Profissional, exatamente. Profissional, no sentido mesmo de bailarina, mas continuei. Tanto que tive a oportunidade de ir até a África do Sul, fazer uma formação cristã, mas na área da dança. Muito interessante, antes de ingressar na faculdade, porque eu acabei por me licenciar em dança na Faculdade de Motricidade Humana, na perspectiva não de bailarina, mas na perspectiva educacional. Exato. E pronto, e aí é o percurso de começar a dar aulas e surge o Bebé Arte Compasso. Mas porquê Bebé Arte Compasso? Pois. Porque não jovens, adultos, séniores? É uma pergunta que talvez na eternidade depois eu faça a Deus porque é que foi este caminho. Mas tudo se foi conjugando, até mesmo no meu estágio na faculdade, eu estive a fazer estágio no Desafio Jovem. O Desafio Jovem, para quem não conhece, é uma instituição de recuperação de toxicodependentes, em que eu estava no infantário. Portanto, eu fiz o meu estágio no infantário, na primeira infância, com as crianças que eram filhos dos recuperadores ou dos utentes que estavam a ser recuperados. E então, logo o estágio foi uma novidade. Era um ATL que havia ali, não é? Exatamente, sim. E logo o estágio foi uma novidade, uau! E muito novo, e mesmo a realidade em 98 era uma realidade que não havia muita coisa na primeira infância. Portanto, logo aí. Depois, quando surge a oportunidade de estar a dar aulas de dança em várias faixas etárias, portanto, eu estive com crianças, estive com adultos, com idosos, muito tempo. Eu acho que o que eu mais gostei foram crianças e idosos a dar aulas de dança, as pontas, mas surge uma oportunidade que a Lídia Cardador faz uma formação de música para bebés e precisavam de uma professora de dança no Orfeão de Leiria e eu concorri e fiquei lá no Orfeão de Leiria, estive a trabalhar em Leiria durante um ano neste projeto berço que era de música e dança e pronto, e pensámos, e por que não fazer este trabalho aqui em Lisboa? Claro. Então em 2002, que já lá vai assim já está em fase adulta, o Bebé Arte Compasso. Exatamente. Surgiu esta atividade, esta fusão de música e dança na primeira infância. E já que falaste na Lídia, ela já esteve aqui também, a entrevista está disponível nas plataformas de podcast, vocês são parceiras, não é? Neste projeto. Mas a minha pergunta era qual a diferença de ensinar para crianças e adultos, não é? E falaste aí nessa extremidade de idades, entre as crianças e os idosos, não é? Certamente há muitas diferenças. Há muitas diferenças. Mas eu creio que o que as une é
partir do desenvolvimento geral do ser humano. E temos características nas crianças e temos outras, por exemplo, nos adultos ou nos idosos. Por acaso as pontas, nós dizíamos muito, eu dizia muito, as mais novas são e tenrinhas a absorver tudo o que a gente lhe dá, com uma facilidade de participação, de realização no seu estágio, não é? Os idosos têm as suas dificuldades locomotoras, então tem que ser outro tipo de atenção, mas de uma teimosia especial, então não é só dança, é ali um jogo de cintura. Sim. Mas acima de tudo, na minha opinião, a grande diferença tem a ver com o próprio desenvolvimento do ser humano, em que nós depois canalizamos, objetivamos a metodologia que vamos fazer, ou de uma forma ou de outra, em função daquilo que eles nos dão. E é interessante na primeira instância. A reação dos idosos à dança. Das crianças eu acredito que sim, não é? É algo até natural, eles reagem muito bem. E os idosos, como é que eles reagem? Os idosos também reagiram muito bem. Eu estava ao fio cabo, eu fui contactada para fazer ginástica sénior e hidroginástica sénior. Ao fio cabo, esta era a minha área, mas eu era formada em dança, portanto havia todo um trabalho localizado, corporalmente falando, mas a dança estava lá sempre. Sim. E eu tive o cuidado, eu creio que é uma estratégia boa, é nós termos o cuidado de o que é que uma criança gosta, em termos de sonoridades e estilos de dança, e o que é que um idoso gosta. Então tudo o que era repertório de folclore português, porque eu estava a dar aulas aqui em Portugal, em Lisboa, sim, eu usava muito essa estratégia. Claro. Usava tudo, mas é o fado, o nosso nossa. Folclore, e eles aderiam muito bem. Exato. E tiveste assim casos, por exemplo, imagina de idosos que no passado tenham dançado a nível profissional, ou mesmo até aquelas pessoas que gostam de ir dançar ao fim de semana, aos bailaricos e essas coisas? Era mais por aí. Era. A maioria já tinha tido vivência de movimento, porque nós agora é mais aquela dança de cada um dança individual, não é? Ou então o tal slow, em que dança-se a paz, ou as danças de salão. Mas a história deles era sempre que havia uma festa nos bailaricos da terra, exatamente, havia sempre a dança à paz, portanto fazia parte. Então... E que valores a dança pode ajudar a cultivar nas crianças, principalmente, já que estamos a falar do projeto Bebé Arte, relativamente a lidar com emoções, ansiedade, etc. É interessante pensar que a própria definição da dança diz que é a arte de expressar emoções e sentimentos através do movimento, da dança, dos gestos, das ações. Então já está implícito, porque nós somos um ser holístico, não é? É interessante olharmos para o Pai, para o Criador, e ver que Ele também nos criou com corpo, alma e espírito. Então, claro que ali nós não estamos numa linha espiritual, não é? Trazer, mas há valores que se podem trazer, sim, claro que sim. Mas há aqui uma perspectiva de corpo e emocional. Então, não só é trabalhado uma série de valores, de conteúdos ao nível físico, desde a sua coordenação, postura. Agora parece que estou a trazer um bocadinho mais para conteúdos programáticos. Sim. Mas também há a parte social, porque normalmente não se faz este trabalho só com uma criança, normalmente é em sala, e então é um grupo, 8, 12, 18, 25 crianças, dependendo das idades, e há toda uma parte emocional. Portanto, nós estamos a trabalhar um psicológico, emocional, e é delicioso ver que com o imaginário, a criatividade, toda aquela construção que se vai fazendo em volta da dança é agradável, é prazeroso e trabalha nas emoções, trabalha na autoestima, trabalha no bem-estar. E tanto que nós dizemos muito nos nossos objetivos como projeto que naquele momento de aula, se formos a ver a curto prazo, é um momento feliz. Eu acho que o nosso grande objetivo é que este seja um momento feliz. Mas é que é para eles e para nós. Porque eu costumo dizer que eu faço o que gosto e ainda por cima pagam-me. Ao final do mês, coisa boa. Eu sou apaixonada pelo que faço. Isso é uma bênção. É muito bom. E é isso mesmo. Eles divertem-se, mas eu também divirto-me imenso, imenso. Então há uma parte toda de bem-estar e de autoestima e de gargalhada, e quando eu vejo que aquilo há uma reação, eu própria ainda começo a puxar. Então, nesse sentido, em termos de ansiedades, há um trabalho de disciplina, há um trabalho de alinhamento, há um trabalho de rotinas, há um trabalho de repetição.
de trazer a criança à calma, não é? Se ela tiver, porque nós somos um Sim. ser emotivo, Claro. e nós temos que viver a alegria, a tristeza e o medo e a raiva e aquela repulsa. É normal, Claro. entre outras emoções, mas trazer a criança a um autocontrole, não é? Porque acontece esses momentos Sim. de irritação e Até desconforto. aquelas não é? mais tímidas, aquelas que são menos confiantes, não é? Acontecem esses casos. Sim, Vocês sim. têm que ter ali um trabalho extra. É. Não é? Eu, por exemplo, eu confesso, quando há uns anos me chamavam para dançar numa festa, eu ficava sempre mais tímido. E, Sim. portanto, ia ali muito de arrasto, porque não tenho capacidade para isso e não fui ensinado e não treinei, etc. Portanto, isso acontece também com crianças, podem ficar mais Acontece. tímidas. E é muito interessante nós percebermos que a criança, ela é a audiência mais exigente. Porque se a criança não gostar do que está a observar e a ouvir, ela vai se distrair. Então nós temos que estar ali, minuto a minuto, a fazer ali uma viragem no que trazemos à criança. Então, nesse sentido, quando a criança não está numa primeira instância a participar, a realizar, isso não é negativo. Porque nós acreditamos, e os livros assim nos dizem, que ao nível neurológico, até chegar aos sentidos, está a acontecer muita coisa. Então ela está a aprender, mesmo só observando, mesmo só ouvindo. E gradualmente começa a balbuciar, começa a movimentar aquela baciazinha, aqueles ombros. E é uma Sim. riqueza, aquela Com a mão, expressividade com o pé, facial, o ritmo. corporal. Então há esse espaço, que nós dizíamos que é como se fosse um espetáculo interativo, em que nós somos as bailarinas, as cantoras, não é? As instrumentistas, e eles gradualmente começam a participar connosco. Então esse espaço é muito importante. E eu digo mesmo, quando temos a nossa aula com adultos, não há problema, a criança está a saborear ao seu jeito e no seu tempo ela vai dar um clique e ela vai começar a participar. No sentido desta timidez também que estávamos aqui a falar, por vezes, ou vergonha. No caso da dança, a utilização de material ajuda muito, porque por vezes a criança esconde-se atrás dos adereços. Por exemplo, eu ter uma coreografia, agora estamos a usar uma história, que é o João e o pé de feijão. E nada como, antes de eu lhes dizer um feijão, eu trazer um saquinho transparente com feijõezinhos. Então eles estão a dançar com o feijão, com o saco de feijões. Claro que o nosso objetivo como dança é trabalhar postura corporal. Ok. Mas eles estão a experimentar. Então, de repente, eles além de experimentarem o saco de feijões, eles estão a dançar com o saco de feijões. E o material acaba por desobstruir aquela vergonha que havia atempadamente, não é? E é muito positivo. Exato. Há assim algum exercício ou estilo de dança que eles se identifiquem mais, que seja mais divertido, que seja algo, quando vocês chegam, tcharam, é a isca, não é? Sim, para sim. pegar fogo, entre aspas. Eu percebo. Nós acreditamos que podemos trazer à criança todo o estilo, todo o tipo. Neste caso, o mundo da música e da dança, não é? Porque normalmente a música e a dança está sempre associada, porque eu posso fazer um tchá-tchá-tchá e vai haver uma sonoridade com esse ritmo para dançar o tchá-tchá-tchá. Estou a dar assim este exemplo solto. Mas, nesse sentido, acreditamos que a dança é educativa. Então, antes de eu lhe chamar dança clássica ou dança criativa ou dança de um estilo específico, é uma dança educativa. Então eu posso lhes dar tudo. E este tudo a criança, em primeiro lugar, ela já tem tudo o que precisa para escutar um som e ela própria se movimentar. Então, se há coreógrafo naquela aula, são eles. Quantas vezes eu trago o material todo organizado e a gente segue um alinhamento e um fio condutor, mas a criança deu uma riqueza imensa. Trouxe algo de improviso. Trouxe algo de improviso e aquilo, uau, é isto. Olha, agora estou-me a lembrar e há sempre o cuidado do concreto. Com crianças temos de trazer os exercícios simples, para eles conseguirem concretizar gradualmente, porque há uma repetição, mas também tem que haver o concreto. Então, se eu trouxer um leão, eu estava a caracterizar o leão e a dançar o leão e eu fazia só uma cara grande, uma expressividade grande, e de repente há uma criança que começa a esticar os dedinhos como se fosse a juba. E uau,
Que giro. A completar, não é? A completar, eu não tinha imaginado isso. E foi é tão rico ver a própria criatividade deles. Mas também há estratégias que nós usamos, as onomatopeias. Pronto, estávamos a falar de estilos, não é? Então claro. todo o estilo Sim. é bem-vindo. Vamos trazer uma história, porque usamos muito a estratégia das histórias, e vamos trazer uma história que acontece na Ásia. O Roxinol e o Imperador. Então nós vamos trazer sonoridades da Ásia, mais chinesas e japonesas, e estamos a pesquisar tudo o que é movimentação chinesa e japonesa. E está a ser quer dizer, está a ser um sucesso na preparação, mas acreditamos que vai ser um sucesso. Portanto, até a dança chinesa e japonesa pode ser ensinada a crianças na primeira infância. Então, tudo é possível. O hip-hop, ou até o passo-malhão, ou até trabalhar as posições da dança clássica. Então nós trazemos um cheirinho de tudo o que é música e dança para as crianças. É como se fosse uma cultura geral. Claro. Acreditamos que podemos trazer uma cultura geral do movimento para as crianças. Um exemplo muito simples, que agora de repente deu-me assim, pois há coisas que nós não planeamos. Sim. Em jardim de infância, eles são... nesta fase nós estamos a viver uma etapa, jardim de infância é dos 3 aos 5 anos. Sim. E eles estão a viver uma etapa em que a tecnologia, o pós-pandemia, está a trazer uma diminuição do tempo de concentração e disciplina. Então nós temos que ter uma bagagem de bastidores, tipo, deixa lá ver agora o que é que eu vou trazer para cativá-los, além de tudo o que trazemos na Apesar nossa de que aula. eles no infantário não têm um dispositivo móvel. Não, é estou a óbvio. dizer... Mas a concentração história deles pode mudou. não estar, não é? Mudou. Como antes da pandemia. Se eu pensar crianças que nós começámos há 22 anos atrás e pensar agora nas diferente. nossas crianças, até com umas situações especiais. Lá atrás víamos uma criança pontualmente numa escola e neste momento temos praticamente crianças dentro do autismo e outras questões. Claro. Praticamente numa sala de aula temos uma criança ou 2 ou 3. É assustador. Claro. Então nós próprios também temos que modificar e aprender para cativá-los também. Com o som, com o corpo, com a história, com os adereços, com o material. Mas deu-me a ideia de eu fazer o som e o movimento do Cristiano Ronaldo. Mas assim... Sim, não é? O sim, Aquele... sim, e ele dá aquela volta e fica salto, assim. Pronto, estica os braços. Estica os braços. Eles, os meninos e meninas de jardim de infância estão a... Susana, falta aqui o sim do Cristiano Ronaldo. Eu tenho que terminar neste momento com esta sonoridade, este movimento. E então é uma riqueza porque eles próprios, eles fazem parte desta construção. Não é? Exatamente. E é uma mais-valia muito grande. Antes dos 3 anos não faz tanto sentido a dança, não é? Faz. Desde a barriga da mãe. Sério? Desde Bebés, a barriga tudo? da mãe. Nós trabalhamos... Mas é mais no visual, eles próprios não dançam, ou como é que funciona? Portanto, nós, Bebê Arte Compasso, trabalhamos desde os 3, 4 meses de idade, desde que a criança vai para o berçário, até aos 5 anos. Ok. Portanto, estas são as idades que nós trabalhamos. A sala de berçário primeiro está a assistir um espetáculo. Só que quando eles começam a sentar e a ter o equilíbrio na sua posição sentado, a baciazinha deles começa logo. Vê-se logo que eles estão... 6 meses, 1 ano? Não, 1 ano. Sim. Aí, não é? Não, 6 meses. Sério? 6 meses. Desde o momento que eles já começam a ter aquela posição, ou, por exemplo, só a reação deles estarem a querer usar o material e quererem levar à boca já uma reação, Sim. ou eles, por e simplesmente, ficarem expressivos, Ou baterem palmas, extasiados, não é? baterem palmas. Que é algo que se ensina a sempre ver- desde muito cedo. Sim, mas é essencialmente o ombrinho, a cabecinha, a expressividade facial, a baciazinha, o movimento das pernas. Que espetáculo. Claro, é solto, mas nós sabemos Sim. que já são... Já lá está. Exatamente, já são alguns sintomas de um trabalho que é feito todas as semanas com eles. Exatamente. E certamente ao longo destes anos de Bebê Arte há muitas histórias para contar. Há alguma assim que te lembres agora que queiras contar sobre o teu trabalho, alguma situação com alguma criança? Certamente depois da pandemia também muitas situações que vocês lidaram e até com casos pessoais, não é? Complexos. Sim. Eu vivi, lembrei-me de 2 situações, com crianças e com adultos, porque neste projeto Bebê Arte Compasso, o adulto da sala, educador, auxiliar, estão connosco, porque é muito importante esta referência afetiva Claro. e também disciplina.
E eu recordo-me que estávamos a contar uma história, porque usamos essa estratégia, Caracóis de Ouro e os Três Ursos, que resume-se numa menina que se perdeu na floresta, e esta família, do pai que é grande, a mãe que é média e o urso, filho que é pequeno, e já há uma dimensão de conteúdos que se podem trabalhar ao nível musical e corporal. E eu estava a trabalhar o concreto e há uma altura que digo, e a Caracóis de Ouro estava a chorar muito, porque ela estava sem o pai e sem a mãe. E há uma criança que me diz assim, e foi muito forte, eu tive depois de falar com a educadora, lá em casa não sou eu que choro, é a minha mãe que chora muito quando meu pai lhe bate. Foi muito forte. Em plena aula. Portanto, incrível. Não é só aquele momento feliz, aquele momento de diversão, mas eles, com esta parte toda do imaginário, eles trazem tudo isto para o seu concreto, para o seu dia-a-dia. Claro que eu ali, eu como professora de dança, não podia fazer nada, mas pude conduzir esta informação e, claro, a educadora, já não me recordo qual foi o caminho que seguiu. E pronto, há muito esta parte que as crianças querem expressar o seu afeto, as suas vivências. E outra que eu me estou a recordar com adultos, eu estava no final de aula, imagina uma sala que acabámos, 20 crianças sentadas em meia-lua, e a educadora, aquela conversa, está tudo bem, uma conversa circunstancial que nós fazemos no final de aula, e a educadora fica em prantos, a chorar e a falar dela, começa a falar dela. E eu acredito que nós somos como fazedores de tendas, como Paulo, não é? Que ainda que é uma profissão, mas nós levamos o bom cheiro de Cristo onde quer que vamos. E eu naquela hora, eu estava a ouvi-lo e disse, eu posso pedir a Deus por ti, eu posso orar contigo. E ela disse, podes, mas é que foi incrível que eu orei, agarrei nas mãos dela, orei de olhos abertos e trouxe muita paz à vida dela. Ela depois testemunhou-me isso, mas foi incrível. Disse, tu já viste que nós estamos a falar e os 20 meninos estão sossegados a observar-nos. Foi uma coisa assim linda. Então, tanto experiências com crianças como com adultos, há uma bagagem muito grande de riqueza. E nesse momento tu transmitiste também, através dessa história, o conceito de família, não é? Sim. Por causa do pai e da mãe, e tiveste essa situação. Já tem acontecido, por exemplo, pedir-vos para contarem histórias onde possam existir outros tipos de conceito de família? Ou nunca isso aconteceu? Pergunta pertinente, mas nunca nos aconteceu. Okay. Mãe, pai. Exatamente. Não é? Normalmente somos nós, Bebê Arte Compasso, o vosso projeto curricular, não é? E o que nós, por acaso, nunca nos aconteceu. Por acaso? Okay. E é uma pergunta muito pertinente nos tempos que correm, com a questão da ideologia de género e tudo mais. Mas nunca nos perguntaram se podíamos fazer a história A ou B. O que nós sempre explicamos é que nós não somos contadoras de histórias necessariamente. Nós somos um projeto de música e dança para crianças. E que usamos a história como pretexto para chegar aos conteúdos programáticos da música e da dança. Logo, quando às vezes nos perguntam sobre uma história, nós temos que primeiro olhar para a história e perceber se é viável. E já nos aconteceu dizer assim, muito obrigada porque nós vamos usar essa história. Ou então dizíamos, não há aqui um fio condutor para trazer música e dança. Mas nessa pergunta nunca nos aconteceu. E que conselhos darias aos pais que nos estão a ouvir e que acham que a dança é um bom caminho para os filhos, ou que eles gostam de dança e não sabem o que é onde fazer? Eu, como também sou mãe e tenho 3 filhos e vivi o movimento desde sempre, desde a barriga da mãe, ou seja, eu dançava com eles, se assim se pode dizer, desde a minha barriga ir crescendo. Além de dar aulas, eu também era aluna, então eu dançava com eles. E depois, o conselho que eu posso dar aos pais, às mães, então dancem com os vossos filhos, porque eles escutam desde a placenta e eles sentem a movimentação da mãe, ou mais movimentada, ritmada, ou mais relaxante e tranquila. Sim. Eles vivem, assim como os sons, também o movimento. E depois, quando eles nascem, há a possibilidade em casa. Eu lembro-me de fazer muitas brincadeiras com os meus filhos, a dançar com eles, e aquela movimentação que começa no improviso e de repente já vem uma gargalhada e mais mãe, não é? E então eles veem como brincadeira, eles veem o brincar à dança,
mas eu sabia que era mais do que brincar. Eu estava a trazer ali uma série de oportunidades. Depois há a oportunidade de, em escolas, se houver acesso às crianças participarem, adiram. É uma mais-valia. A criança não entende porque é que não vai àquela atividade. Nós, quando apresentamos o Bebê Arte Compasso nas escolas, nós sempre sugerimos à direção, por favor, deem a oportunidade a que todos participem, porque a criança não entende porque é que não vai àquela atividade. Não sabe se aquilo é uma oportunidade, é um mérito ou se é um castigo. Então, se os pais tiverem essa oportunidade, deixem que as crianças vivam as atividades. E há espetáculos infantis. É sempre bom poder trazer as crianças a espetáculos infantis. Elas próprias às vezes dizem, quando vão crescendo, quero fazer esta atividade ou aquela. E na minha ótica não é necessariamente importante fazer o estilo de dança A ou B. Eu até vou alargar mais. O importante é a atividade. O importante é fazerem atividade. A arte em si. E hoje em dia, quando nós olhamos para os conselhos dos nossos médicos, há um cuidado imenso e o exercício físico está lá sempre presente, em qualquer faixa etária. Pode não ser necessariamente só desporto. Sim, exatamente. Deve ser uma arte. Sim, pode ser dança, pode ser natação, pode ser futebol, exercício físico, né? Exatamente. Mas neste caso, pensando num movimento que trabalha aqui outras questões, é sempre uma mais-valia os pais poderem aderir com as suas crianças ou levá-las a uma escola. Olhando para o nosso país, e esta pergunta pode parecer um pouco óbvia para quem está na arte e na dança, não é? Nós precisaríamos ou precisamos de mais dança nas nossas escolas, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, enfim. Nós somos um país com poucos hábitos de leitura, por exemplo, e até culturais, onde historicamente as pessoas deixaram de estudar cedo para ir trabalhar, por necessidade. O cenário está a mudar um pouco hoje em dia, mas de facto aquilo que eu gostava de ouvir de ti é as vantagens e os benefícios da dança em todo este espectro que eu falei, não é? Na nossa sociedade, na nossa vida, seja onde for, na igreja, na escola, enfim, em todos os cenários, não é? Nós devíamos de prestar mais atenção. Eu quando digo dança também falo em artes, pode ser música, pode ser, não é? Mas estou a falar contigo sobre dança, claro, vamos para esta área, não é? Era muito vantajoso isto ser mais incentivado. Sim, sem sombra de dúvida. E quando estavas a falar eu pensei o abrangente que é a cultura, não é? Exatamente. A cultura é sempre um irmão pobre, porque se tivermos que fazer escolhas... Até no orçamento do Estado. Exatamente. Se tivermos que fazer escolhas, a cultura nunca vai ser considerada uma prioridade. Exato. E ela é tão importante. Pensando na dança, eu creio que cada vez mais está a haver esta abertura, esta procura, a partir de pais que estão mais abertos à cultura e ao movimento. E as próprias escolas, hoje em dia, têm atividades desde muito cedo. E este é o exemplo, somos nós, não é? Que, como nós, estão muitas atividades em escola desde muito cedo. E há muitas vantagens e benefícios, lá está, fisicamente, emocionalmente, fisicamente, na postura, na resiliência, na flexibilidade, na força, na coordenação, no movimento só por si. Há um treino que é feito e que a criança, adolescente, jovem, adulto e terceira idade vai sempre beneficiar. É a favor dele. Há uma parte emocional que é prazeroso. A gente até pode dizer assim, eu costumo ir ao ginásio, e neste caso ginásio, aula de grupo. Eu vou normalmente às 8h15, ainda hoje de manhã fui fazer uma aula de pilates às 8h15 da manhã. Estava frio hoje. Sim. Mas sabe muito bem. Eu também faço desporto de manhã. Mas aquele processo, não é? Aquele processo dá prazer mesmo, aquele arranque, parece que há ali uma procrastinação, hoje não. E o dia parece que corre melhor, há mais energia, exatamente, mais leveza. Há toda uma ativação cardiovascular, psicológica, emocional, bem-estar, prazer, expressividade. E depois esta questão da socialização, não é? Porque no caso da dança nós fazemos muito o trabalho em conjunto, então este respeito, este trabalho de equipa, esta cooperação, o elogio ao outro, o olhar para o outro e imitar porque o outro está a fazer uma ideia tão pertinente e tão agradável. E agora levamos isto tudo para o nosso dia-a-dia, não é? Amanhã nós precisamos destas faculdades físicas porque vamos ter uma profissão que vai exigir um esforço físico, porque estamos numa secretária sentados e se tivermos uma postura corporal mais definida vai-nos ajudar
num conjunto de profissões, a parte emocional, nós na verdade somos oscilantes, não é? E precisamos desta bagagem, desta capacidade de resiliência e de ultrapassar e de autocontrole na própria emoção. Eu tenho um amigo que diz que depois do treino, até no trânsito, ele sente-se mais tranquilo e não reage com tanta agressividade. Portanto, ao fim e ao cabo, é uma mais-valia, é um benefício, é uma vantagem, não só naquele momento de aula, mas depois o que vai trazer a médio e longo prazo. E nós costumamos dizer, amanhã não sabemos se vamos ter bailarinos, no caso do Bebé Arte Compasso, compositores, coreógrafos, instrumentistas, não sabemos. Sim. Mas o nosso grande foco mas vamos ter melhores cidadãos. Sem dúvida. Porque acreditamos que há uma construção que vai nos tornar melhores cidadãos, não é? E então é sempre uma mais-valia. Então convido toda a gente, venham lançar, que é muito Acho bom. que faz muito bem, não é? Como é que as pessoas podem conhecer mais e melhor o Bebé Arte? Há canais de comunicação? É uma pergunta muito interessante, porque nós temos site, portanto, se vocês entrarem num Google Chrome ou num Edge, o que seja, e escreverem Bebé Arte Compasso, vão logo dar ao nosso site e vão poder conhecer a quem somos, onde estamos, o porquê, a objetividade, conteúdos, equipa, tudo mais. Depois temos todas estas redes sociais, desde o YouTube, ao Facebook, ao Instagram, mas é muito interessante que a maioria das pessoas que nos procuram, e quem nos procura são as escolas, a maioria não é pelas redes sociais, nem pelo nosso site, a maioria é pelo passa-palavra. Porque nós gostamos muito de perguntar quando estamos à frente de um diretor, de uma escola, de uma coordenadora pedagógica, e devo dizer, como é que nos conheceu? Educadora tal, e auxiliar tal, e a mãe tal, e estava num grupo em que perguntei aos outros colégios. Como se costuma dizer, é a melhor publicidade, não é? É o passa-palavra acima de tudo. Mas estes canais é para vos conhecerem em detalhe. São uma mais-valia. Ok. Sim. Ótimo. Susana, foi muito bom conversar contigo, conhecer mais este projeto e também de ti. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por esta oportunidade e fico ao convite, venham dançar. Ok, ótima sugestão. Obrigado, Susana. Foi então mais um RTM Talk. Ficamos por aqui. Eu sou o Levi Simões e este é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.